Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. E hoje eu vou contar para vocês as histórias das minhas expiações. Não vou contar as expiações em si, mas o processo de expiação, de reencarnação, do que eu passei, do que eu vou passar e por aí vai. Por que eu contarei isso? Primeiro que eu quero contar, né? Segundo que é porque vocês perguntam sempre. E terceiro que é porque ocorreu um fato agora que mudou todo o cenário e que me permitiram contar a vocês, né? Hoje, eu estava aqui na minha casa agora e um dos meus mentores me chamou para conversar e falou, vamos ter uma conversa séria, preste atenção que eu quero te explicar uma coisa, eu quero que você entenda. E os espíritos, eles não gostam de ficar falando muitas vezes a mesma coisa, porque eles acham que a gente tem que ter o mérito, é o certo, né? Eles são bem rigorosos. Então ele falou assim para mim, olha só, vamos conversar. Quando você saiu desse planeta, vamos dizer assim, porque a verdade é a seguinte, eu vivi aqui mais ou menos até 1400, no planeta Terra, depois disso eu fui para outro planeta, na realidade eu fui para Sirius, e vivi lá todos esses últimos séculos, e essa é a primeira reencarnação que eu voltei para cá. Então eu já aproveito para explicar para vocês algumas coisas. Primeiro que isso é muito normal, tá? Não pense, oh meu Deus, o Eduardo é um extraterrestre. Todos nós praticamente somos. Uma das provas muito óbvias disso é que há 200 anos atrás a população do planeta Terra inteira era 1 bilhão, hoje a gente tem 7. Então, em 200 anos, multiplicou por 6, por 7 na verdade, a população do planeta inteiro. Da onde vieram essas almas? Elas tiveram que vir de algum lugar, certo? Muitas delas fizeram esse passeio que eu fiz. Sai do planeta Terra, vai para outro planeta e volta. Muitas. Outras estão vindo pela primeira vez no planeta Terra. Normal. Nesse período de regeneração, está, vamos dizer assim, trocando de forma geral as almas, né? Não de forma geral, mas dando uma boa renovada. Então vamos imaginar o seguinte, uma sala com várias lâmpadas. Lâmpadas de 5, de 10, de 20 watts. Aí, o que acontece? Eles estão pegando as lâmpadas de 5 watts, que são as piorzinhas, as mais fracas, e estão colocando lâmpadas de 30 watts. É isso que está ocorrendo no planeta Terra hoje, né? O período de regeneração é esse. Eles vão lá, removem os espíritos inferiores, que estão abaixo de certo grau evolutivo, mandam para planetas compatíveis com o grau evolutivo deles e enviam para cá espíritos superiores, acima da média, para que haja naturalmente uma iluminação maior. Então, obviamente, se você fizer isso, você tirar essas lâmpadas fracas e começar a colocar a lâmpada forte, você vai iluminar mais o ambiente, mantendo aquelas outras lâmpadas, também as medianas baixas, as medianas altas, você vai manter naquele local. Então esse tipo de vai e volta é normal, isso acontece mesmo. A gente passa por esse processo. O planeta evolui em um ritmo e o espírito evolui em outro. Então às vezes o espírito evolui mais que o planeta, por isso ele precisa ser deslocado. Às vezes o planeta evolui mais rápido que o ser espiritual, que é no caso agora, né, que a gente está vendo uma evolução e os espíritos que estão aqui vão ter que ser removidos dessa forma. Então eu tive essas minhas encarnações lá em Sirius, e eu lembro de muitas delas. Na verdade eu lembro bastante, porque os espíritos já me mostraram, ampliaram minhas visões. Eu sei, por exemplo, o que eu fazia nesses planetas, eu sei das minhas profissões, eu sei muitas coisas. Eu vou contar aqui no canal, mas isso vai demorar um pouco mais. Então, quando eu fui para lá, o que acontece? As expiações daqui, elas ficam aqui. Então fica uma conta negativa aqui bem grande. E você vai para um planeta que é melhor, porque o Sirius está bem melhor, né, do que o planeta Terra. Você evolui bastante, só que a sua conta continua aqui. Deus é muito justo. Ou seja, quando eu volto, a minha conta está aqui. Então ele me contou que quando eu voltei, me mostrou a cena, na verdade. Antes de eu reencarnar, eu olhei e falei, caramba, que conta negativa, né? Eu nem lembrava mais de que eu tinha tantas expiações assim, porque realmente eu tinha bastante expiação, porque eu fiz muitas coisas não legais no planeta Terra, como a grande maioria de nós, né? É normal isso também, isso não é nenhum assombro. Aí eu olhei minha conta gigantesca e conversei com os espíritos responsáveis pela reencarnação e com o meu amigo, né, esse amigo meu espiritual, antes de reencarnar. E foi decidido o quê? Que eu reencarnaria
E ao longo da minha encarnação, eles iam tentar colocar o máximo de expiação possível para que eu me livrasse logo de todas essas expiações, né? Desde que eu reencarnei até hoje, eu passei por várias dificuldades. Que inclusive, interessante até, eu nem lembrava. Então quem foi me lembrando foi ele que foi me lembrando. Olha, você passou por isso na escola, essa doença, esse problema, seus pais brigavam muito, eu brigava muito com meus pais, hoje eu não brigo mais, hoje eu me dou muito bem com eles. Mas na minha infância e adolescência foi muito complicado. Então eu passei por diversos, eu tive síndrome do pânico, fui atacado muitas vezes por obsessores, porque esse era o problema da minha síndrome do pânico. Eles me atacavam muito e como eu não tinha essa ciência que eram obsessores, eu ficava mal, então eu tomava remédio, não adiantava. Ia no psicólogo, não adiantava. Eu também tive muitas doenças. Eu tinha uma gastrite absurda, eu tinha uma sinusite crônica absurda, engasgava durante a noite, eu tinha um desvio de septo. Tudo isso eu fui curado pelos espíritos. Eu tinha uma enxaqueca terrível que não passava com remédios. Eu tive vários problemas na escola e tudo mais. Muitas vezes eu fui prejudicado, que parecia ser injustamente, né? E principalmente nos últimos tempos eu tive duas grandes expiações que foram colocadas por eles quando eles perceberam que eu tinha já ultrapassado certo número de expiações. Então eles falaram assim, bom, ele já ultrapassou algumas boas expiações desse planeta. Vamos fazer o seguinte, vamos agora jogar expiações pesadas na mão dele, que ele vai ter que suportar. E assim ele já se livra logo. Então, tive duas. Uma foi que eu quebrei financeiramente. E o interessante disso é que nessa época eu realmente não era espírita. Não conhecia o espiritismo, nem sabia que os espíritos existiam. E eu gostava muito de ganhar dinheiro. Então eu trabalhava muito pesado só focando nisso, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E apesar de tudo que eu tinha feito até então, e de eu ter construído uma base muito sólida e que aparentemente era impossível de algo dar errado, eu lembro que eu pensava, bom, agora na forma que eu construía o sistema da empresa, tudo eu pensei, não tem mais como dar errado. Agora eu vou ficar o resto da minha vida tranquilo, mas acreditem, quando é para dar errado, eles fazem dar errado. Tanto que fizeram, na época fizeram dar errado, e aí eu acabei, ao invés da forma que eu estava muito bem financeiramente, eu fiquei totalmente ao contrário, eu fiquei todo ferrado de dinheiro, devendo um monte, perdi todos os meus negócios, então a vida assim acabou para mim, entre aspas. E eu ainda nem sabia o que era o espiritismo, nem conhecia os espíritos, então aí é bem pior. Porque quando você está passando por uma situação dessa, e você não sabe qual é a origem, nem que um dia ela vai terminar, ou que existe uma força superior exercendo algo sobre isso, você fica bem preocupado. Hoje, eu passo por expiações que eu nem ligo, na verdade mesmo, eu não estou nem aí. Então, meu ponto de vista é bem diferente, mas naquela época não era. Então, é claro, eu fiquei mal, eu nunca pensei assim, me suicidar, mas eu ficava muito mal, passei por grandes dificuldades, ficava triste, com depressão, e não entendia por que aquilo estava acontecendo. Parecia muitas coincidências de uma vez só. Porque como eu não tinha religião na época, eu acreditava em Deus, tinha crescido na igreja católica, tudo, mas eu não tinha religião. Eu não tinha muito sentido, não via muito sentido naquilo. Porém, era muito óbvio que algo estava acontecendo, porque minha vida era perfeita. De repente, de uma hora para outra, tudo começou a dar errado. Em todos os pontos que estavam separados. Então dava errado aqui, dava errado ali, dava errado ali. E nenhum dos três pontos se conheciam, por exemplo. Então eu passei de um empresário ultra bem sucedido para um péssimo devedor. Realmente fui pro chão mesmo. Eu lembro que na semana seguinte eu não ia ter dinheiro para comprar comida, porque eu já tinha esgotado todos os recursos que eu tinha. E aí, nessa questão que eu acabei conhecendo o espiritismo, eu vou contar rapidamente essa parte, porque eu comecei a buscar a religião. A gente acaba buscando realmente, principalmente o espiritismo, ou por bem ou por mal, né? Então no meu caso foi por mal. Comecei a procurar a explicação. Eu fui primeiro na igreja católica, ouvi o padre falar, achei que as coisas que ele falou não tinha sentido, não tinha coerência. Fui na evangélica, a mesma coisa. Não fui para as outras religiões, né? E aí eu acabei indo para o espiritismo, fiquei impressionado. Na primeira sessão que eu fui lá, tinha uns médios fazendo psicografia e tinha acho que 5 médios na mesa. E os 5 médios tiraram cartas para mim. E as 5 cartas pareciam muito, o conteúdo estava todo igual. E uma delas ainda foi do espírito Humberto de Campos. E ele falou na carta o seguinte, que essas fases iam passar, que isso estava acontecendo por algum motivo, e que agora que eu tinha conhecido o espiritismo, ele mudaria a minha vida. Primeiro, com a mediunidade que eu tinha, eu ia me ajudar, para depois eu ia ajudar os outros, depois eu ia ajudar a humanidade, né? E eu fiquei pensando, na verdade, eu vou confessar para vocês que eu fiquei pensando, esses caras combinaram isso. Porque na minha cabeça foi o seguinte, 4 médios, 5 médios, na verdade a maioria eram mulheres, né? Fizeram as cartas psicografadas com um conteúdo muito parecido, mas eu pensei, bom,
Eu não estou pagando. Elas não ganhariam nada de me enganar. Então por que elas combinariam isso, né? Não tem sentido. Porém, mesmo assim eu fiquei muito desconfiado, porque eu sempre fui muito cético para coisas que não são reais. Eu sempre fui muito científico, né? E sou até hoje. Por isso que eu gosto de entender a questão física, a questão científica por trás dos fenômenos. Eu não aceito uma coisa que não tem uma explicação. Não é por isso que eu questiono tanto os espíritos em relação a isso. Quando isso ocorreu comigo, eu cheguei para minha tia, né, e falei para minha tia assim: ó, tia, eu não quero saber desse negócio de espiritismo, não. Minha vida tá muito boa assim. Tudo bem que eu tô tendo uns probleminha, mas eu nem quero saber disso aí. Cheguei na minha casa, abri os livros que minha tia tinha me dado, comecei a assistir as palestras de Valdo Franco, comecei a ler o livro dos Espíritos, falei, esse livro aqui, meu, deve ser balela igual às outras religiões. O cara vem e fala umas coisas que não tem sentido. Comecei a ler o livro e não achava nada que não tinha sentido. Tudo estava lá, tinha um sentido e tinha uma razão. E aí eu não entendia que existia um livro que tinha a resposta para tudo. Comecei a batalhar nele, nada. Comecei a assistir as palestras. Aí um dia de manhã eu senti uma energia maravilhosa, que foi até então, até aquele momento, eu nunca tinha sentido algo tão bom. E os espíritos ampliaram a mediunidade, me deram uma energia maravilhosa quando eu estava assistindo as palestras e lendo os livros. Aí eu me senti tão bem que eu fiquei realmente maravilhado pelo espiritismo. E aí comecei a estudar, me dedicar. E depois, quando eu comecei a me comunicar com os espíritos, eles falaram para mim que na realidade tudo aquilo que eu tinha passado era por dois motivos, né? Primeiro, que era a expiação também. Porém, eles fizeram eu chegar até o fundo do poço mesmo, porque eu era muito orgulhoso. As coisas que eu fazia davam muito certo, sempre deram, porque sempre fui ajudado mesmo pelos espíritos. Porém, eu não sabia disso. E eu era um bom negociador, um bom empresário. Então acaba que você começa a se sentir bom numa coisa e você acaba ficando orgulhoso. Então eles fizeram eu ir pro fundo do poço para perceber o quão nada eu era. Porque realmente, quando você passa por uma situação assim, você estava lá em cima, de repente, do nada. E por mais que você se esforce e faça o que for, você vai lamber o chão, mas lamber o chão mesmo, né? As pessoas acham que, falam assim, ah, mas tudo bem, o cara tinha dinheiro e perdeu o dinheiro. Não é isso, é muito pior que isso. Porque você tem dinheiro, tem famílias que dependem de você, de repente você perde tudo e fica pior do que se você não tivesse nada. Você agradeceria se você não tivesse R$1 no bolso, porque você está bem pior do que não ter R$1 no bolso. Você está devendo para um monte de gente em situações super difíceis de resolver. Por exemplo, você mora numa casa alugada que você tem que devolver ela, mas para devolver você tem que arrumar. E para arrumar você precisa de dinheiro, você já não consegue arrumar. E aí tudo é um enrosco que seria muito melhor, por exemplo, eu morar de favor na casa de alguém sem dever nada para ninguém. Você está totalmente no negativo, então é uma expiação muito pesada mesmo. Principalmente para quem não tem essa mentalidade. Minha segunda expiação, que eu já vou contar, ela foi muito pesada também, mas eu já tinha essa mentalidade, eu sabia que ia passar, então foi diferente, né? Apesar de ter sido bem complicado. Aí tudo bem. Quando ele me falou isso, ele falou, a partir de agora as coisas vão melhorar. E realmente, do dia pra noite as coisas melhoraram. Eu me recuperei, fiquei super bem, tava lá todo feliz, sempre com algumas dificuldades. Então, por exemplo, problemas na minha vida nunca foi fácil, sempre os problemas da minha vida eram bem piores, mas no final sempre tudo dava certo. Aí eu percebi isso, né? E um dia os espíritos chegaram para mim e falaram assim, olha só, você vai ter novamente passar por esse processo de expiação. Eu falei, ei, meu Deus do céu, mas em qual grau? Ele falou, pior grau. Ele falou, não tem jeito, essa é a última grande expiação que você vai ter que passar. Você quer passar por bem ou pelo mal. E eu tinha um negócio muito bom, na verdade. Ganhava bastante dinheiro. Eu falei assim, não, eu quero passar por bem. Porque eu sei que se eu falar que não quero passar, não vai adiantar nada. Eles não estão nem aí. Se eu falar não quero passar, eu vou passar de qualquer jeito. Então era melhor passar pelo bem, óbvio. Porque aí eles me ajudavam também. Ele falou, então tudo bem, você vai lá e vai desfazer essas coisas. Então você pensa, para um cara que tinha se recuperado há pouco tempo, financeiramente, que estava pagando as dívidas, aí ia ter um outro problema, e que seria semelhante ao primeiro, só que pior, segundo ele. Falei, bom, tudo bem, né? Não tem jeito, vou fazer o quê? Fui lá, fiz o que eles me mandaram. Coisa de louco. Tinha um ganho absurdo, ganhava muito bem. Simplesmente fui lá e encerrei o negócio que eles me mandaram. E eu sabia que se eu não encerrasse pro bem, ia ser diferente. Encerrei, obviamente, já fui lá, tudo começou a dar errado novamente, aqueles problemas, e acontecendo isso, acontecendo aquilo, bum, fui de novo pro fundo do poço. Raspei, ó, o fundo do poço. Só que dessa vez foi pior ainda, porque eu fiquei devendo para um monte de gente. Fiquei devendo em banco, fiquei devendo para os meus amigos, fiquei devendo valores astronômicos. E até hoje eu estou me recuperando. Aí passado um período, eu tive que mudar de casa, tive que mudar um monte de hábitos, tive que vender meus carros, meu carro que eu tinha comprado que era super legal, tive que me adaptar totalmente.
Me adaptei totalmente, passou um mês e eles vieram para mim e falaram: bom, como você foi bonzinho, aceitou tudo muito bem, fez a sua parte corretamente, a gente vai isentar, vai acabar aqui a sua expiação. Ia ter que passar mais tempo, mas tudo bem, vamos resolver aqui essa expiação. E pum, de um dia para o outro, magicamente as coisas começaram a dar certo. E o engraçado é que eles não influem só na minha vida. Vou dar um exemplo. Você está tentando fazer negócio com uma pessoa. Então você tenta vender, você mostra, você tenta, e nunca dá certo, não dá certo. O cara não quer, uma hora ele fala que está com muito estoque, outra hora ele fala que está de férias, outra hora não sei o que. De repente, pum, o cara aceita fazer o pedido. Claro que cada área tem seu mecanismo, né? Às vezes uma pessoa que não trabalha com vendas é um tipo de emprego, varia, né? Mas nesse caso foi impressionante. Do dia que ele me falou isso, passou do dia para a noite, mudou totalmente. E tudo começou a dar certo de novo. Então, eles começaram a me ajudar novamente. Só que eu já sabia qual que era esse processo. Eu já estava devendo para um monte de gente. Até hoje eu estou pagando essas dívidas. Graças a Deus agora as coisas estão dando muito certo. Espetacular, assim, estou muito satisfeito. E eu estou até hoje pagando as dívidas que já paguei para todas as pessoas. Agora estou pagando as dívidas com os bancos. Então, vocês percebem que isso não é só comigo. Eu estou contando aqui a minha história porque a minha história eu sei detalhadamente. Porque no momento que eu passava pelas situações, eles me falavam: isso daqui foi porque você fez isso. Isso aqui foi porque você fez aquilo. Então, uma vez dessas, eu estava lá, né, lavando a mão na cozinha e eu ouvi um espírito falando comigo, me xingando. Então, uma vez dessas, eu estava falando no telefone, tentando fechar um negócio, falei pro cara: não, porque a gente devia fazer não sei o quê. Pum, a hora que eu mandei o áudio do WhatsApp, eu ouvi um espírito falando assim: não vai fechar de jeito nenhum, eu não vou permitir. Aí eu falei: opa, eu falei: por quê? Aí eu já percebi que era um obsessor, né? Fui conversar com ele, ele me disse que eu prejudiquei ele em outra vida, mas que ele tinha percebido que eu estava muito diferente. Ele estava passando uns dias comigo, né? Ele me localizou e falou: esse cara foi aquele que me sacaneou, me roubou lá, sei lá quantos anos atrás. Então eu vou prejudicá-lo agora. Só que ele viu que eu estava diferente, que eu não era mais o mesmo de antes. Porque, né, eu acabei prejudicando ele. E aí eu atendi ele aceitou ajuda, eu pedi desculpa para ele, óbvio. Eu sempre peço desculpas quando o obsessor fala isso, porque é verdade, né? E para mim, também, eu não quero fazer mal para alguém, não pedir desculpa. Na verdade, não quero nem fazer mal, né? Mas se eu fiz no passado, vou fazer o quê? Então eu pedi desculpa, ele aceitou minhas desculpas, eu encaminhei ele para o tratamento. E aí ele me mostrou a história, um mentor, né? Um dos meus mentores, que eu tenho mais de um. Ele me contou o seguinte: isso faz uns 600 anos isso. Eu era um sócio dele numa loja de tecido, ele vendeu a parte dele para mim, eu não paguei ele acabou ficando prejudicado, né? Perdeu tudo que ele tinha, a família dele achou... passou vergonha por causa dele, essas coisas no passado que tinha muito, essa questão de honra, tudo. E ele acabou desencarnando por outros motivos e ficou com raiva de mim. E aí ele me encontrou recentemente, né? Essa também é uma forma de eu espiar um pouquinho mais. Então, por exemplo, se ele já tivesse sido um espírito, já tivesse um bom grau evolutivo, não tem problema, eu ia espiar de outra forma. Mas como ele estava lá caminhando nas sombras, vamos dizer, eles fazem o espírito chegar até mim e lembrar que sou eu. E aí ele começa a me atrapalhar, me perseguir, me azucrinar, tentar prejudicar meus negócios. E consegue. Não muito, mas consegue. Então o que acontece? Chega um ponto que já passou, eles deixam eu ver o espírito e atender ele, entendeu? Mas isso, pessoal, acontece com vocês, com todo mundo. Eu sei da história porque eles me contam. Porém, com vocês é a mesma coisa. A diferença é que vocês não sabem exatamente o que está acontecendo. Mas a vida inteira é assim. Todas as pessoas... elas têm provas de expiações, existe um staff muito grande por trás da vida física que nós temos. Então, às vezes você vê, você fala: é só uma criança. Mas aquela criança, ela está com um projeto de encarnação pronto, com um mentor espiritual, né, ou amigo espiritual, cada caso é um caso, com uma programação feita. Então, nós somos espíritos vivendo na Terra para evoluir. Então, esse meu mentor, né, que chegou para mim e me contou essa história hoje, ele falou essa história toda de que no passado, antes de eu reencarnar, eu e ele e outros programamos que eu ia fazer o máximo possível para passar todas as expiações possíveis. E ele me disse que hoje terminava todas essas expiações e as que iriam sobrar não seriam possíveis de aplicar nessa existência. Então, por que que esse meu mentor espiritual veio me falar isso daí? Bom, ele quis me mostrar que nesses anos que eu tive de encarnação física, 37 anos, né, que eu tenho atualmente, esse período todo, eles fizeram o máximo possível para que eu espiasse.
Então eles foram colocando os problemas pequenos, médios, grandes. Eu tive muitas expiações, porém, segundo palavras dele, pelo mérito que eu tenho, eu não acho que eu tenho mérito, tá? Mas é o que eles estão falando. Por fazer a caridade, ajudar o próximo, né? Além dos vídeos, a gente faz o possível. Eu tento fazer o possível, claro, porque eu entendo que isso tudo é temporário. Então, por conta disso, eles puderam me ajudar muito. Então eu tinha problema, só que eles também me ajudavam muito. Para vocês verem como é que são as coisas. Mesmo assim, não chega uma coisa a anular a outra. Não é bem anular a outra. Você tem um problema, eles ajudam a achar a solução. Mas eles não deixem que o problema não aconteça. O problema acontece. E eles vão lá e te ajudam a solucionar. Então, pessoal, todos nós vivemos da mesma forma. Isso que eu contei a vocês aqui, acontece com vocês também o tempo inteiro. Não é simplesmente uma vida física, existe toda uma programação. A gente vê uma criança e entende que existe uma programação por trás da vida dela. Existem espíritos do bem, espíritos trabalhadores, espíritos do mal também. Por isso que a influência dos espíritos obsessores é muito limitada. Eles não podem influenciar alguém, por exemplo, a bater o carro, se essa pessoa não está ou no mesma vibração, né? Ou não tem uma expiação. Eles não conseguem. A hora que eles vão fazer isso, o espírito está lá em cima, fala assim, não vai fazer isso não. Desativa, e aí eles não conseguem fazer. O mal, ele é muito controlado, né, pelos espíritos do bem. E o mal só existe porque aqui no planeta Terra a gente ainda está cheio de dívidas, né? Cheio de expiações para passar e de provas também. Provas e expiações são muito parecidas, porque no final das contas a gente acaba saindo num contexto muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais preparado. Então, o que eles me falaram? Que de hoje, né, até o início da minha encarnação, eu passei por muitos problemas mais graves. Agora eu passarei por probleminhas bem pequenos. Isso me possibilitará mais tempo para me dedicar ao canal, mais tempo para terminar o livro que eu estou escrevendo sobre reforma íntima, mais tempo para postar no Instagram, no Facebook e também, né, me dedicar mais ao espiritismo. É isso que eu quero fazer. Porque eu tendo um trabalho mais fácil, que não tenha tanta complexidade para poder fazer com que as coisas ocorram, eu fico mais disponível para fazer o que eu gosto, porque realmente o que eu gosto é fazer isso que eu estou fazendo agora, é fazer os vídeos, é fazer o evangelho, é me dedicar para passar informação para as pessoas. É isso, pessoal, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, deve ter gostado, né? Deixe seu like, deixe sua opinião. E uma coisa que eu vou pedir para vocês, que são os seguidores mais fiéis, porque se você assistiu até agora, meia hora de eu falando, tem que ter gostado, né? Quando você gostar do meu vídeo, de algum vídeo, né? Esse aqui eu acho que é muito longo, mas algum outro vídeo, o que é espiritismo, etc., você manda para seus amigos, fala para eles, pô, segue esse canal, é legal, para fortalecer. O canal já está crescendo bem, já cresceu bem nos últimos tempos. Eu pretendo realmente investir muito tempo nele e me dedicar para que a gente possa chegar em mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe, abençoe vocês e até a próxima.